Boa noite. Vamos lá começar mais uma live, onde a gente vai devorar com vocês esse livro aqui, ó. Vamos esperar a Bruna, que tá chegando. Vamos ver se hoje a gente não vai ter nenhuma surpresa técnica, né? Bruna. Vamos ver enquanto isso quem tá entrando. A Paulinha já tá aqui. Campos Cristina. Oi. Não tô te ouvindo. Aquele velho problema de sempre, né? Lives que a gente tem sempre esse problema técnico. Mas tudo bem, né? A gente vai conversando aqui, falando um oi para quem já tá. Nesses 5 primeiros minutinhos que eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando e também para quem não assistiu às outras lives. Então, vou mostrar de novo o livro que a gente está estudando, é esse aqui, ó. Ler Antes de Saber Ler, da Ana Carolina Carvalho e da Joscaíline Baruch. É um livro que foi recém-lançado pela Panda Books. E a gente tem conversado aí sobre os mitos literários que elas, as autoras, que também são professoras e formadoras, apresentam para a gente. A gente já conversou um pouquinho sobre outros mitos, né? Que um deles era sobre ler ou contar histórias, né? A história contada de boca ou aquela leitura feita, né, com o texto em mãos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 2 mitos. A gente resolveu juntar esses 2 mitos, o terceiro e o quinto, porque a gente achou que eles se conversavam. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre livros fáceis, sobre alterar o texto na hora de contar uma história para criança e sobre livros coloridos, se é disso mesmo que as crianças gostam. Então, eu vou tentar de novo com a Bruna. Vamos ver, se não der certo, a gente continua nosso papo. Vamos lá, Bruna. Não? Oi? Oi. Agora sim. Ah! Agora sim, Oi, Bruna. gente, boa Enquanto noite. Boa isso, eu noite, Carol. já até fiz o resumo, tá? Ah, você já fez o resumo, Carol? Ai, que Fiz o bom. resumo, já contei o que a gente está fazendo aqui hoje. Ai, muito bom. Então, já foram os primeiros 5 minutos, que hoje a gente tá com vontade de ser bem pontual, né, Carol? Que a gente acha que das outras vezes a gente ficou falando muito e aí as pessoas se cansam e vão embora. Então a gente queria que hoje todo mundo ficasse até o final, né, Bruna? Isso, a gente vai tentar ser bem assertiva, tá bom? Então, vamos começar? Isso aí. Vamos Então, lá, vamos lá. então. Isso, primeiro o mito 3, né? Na educação E infantil é preciso oferecer livros fáceis. Vamos lá, elas começam falando um pouco sobre a leitura para as crianças bem pequenas, né? A Rosana, acho que já falou um pouco disso na primeira live, o jeito como ela lê para as crianças pequenas na escola. Eu nunca trabalhei com criança muito pequenininha, mas eu lembro de ter acompanhado, quando eu era coordenadora, eu assistia, eu ficava encantada de ver como que as crianças pequenas são capazes de acompanhar narrativas. E que a gente pode sim trazer livros com narrativas mais complexas, e a gente já falou também um pouco disso, daquela coisa de não trazer só livros com palavras, enfim, de tentar trazer umas narrativas melhores. E a gente acaba entrando, né, numa questão que a gente começou a falar e que acho que hoje a gente vai conseguir falar de um jeito mais detido, que é a questão da faixa etária, que a gente sabe que é uma questão importante para todo mundo, porque as pessoas seguiam muito pela faixa etária na hora de escolher os livros, porque as pessoas não conhecem mesmo. E, por conta disso, as editoras acabaram até organizando os catálogos em função de faixa etária também, mas que eu acho que a reflexão que a gente tem, que é mais importante de trazer, é que a faixa etária não pode ser uma camisa de força para a gente. A gente não pode pensar só nisso na hora de escolher um livro para ler para as crianças. sim, ela é uma orientação, mas a Uma gente também não pode se orientação, estender só nisso, né? Tem que levar em exatamente. consideração aí o leitor que você tem em casa. Exatamente, porque as pessoas são diferentes, né? Todas as Sim. pessoas são diferentes. Então a gente não pode considerar que todos os livros, esse livro serve para todas as pessoas dessa faixa etária. Então, a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla quando a gente vai escolher um livro, né, para ler para as crianças. Até porque
um mesmo livro pode ser lido em diferentes fases da vida, em diferentes etapas da infância, e ele pode ser lido de maneiras diferentes, em camadas diferentes. Até os adultos fazem isso. Eu faço isso. Eu pego o livro depois de adulta, leio mais de uma vez, e cada vez que eu leio o livro, eu encontro coisas diferentes, eu faço leituras diferentes, e as crianças também podem ter esse tipo de experiência. E eu acho que uma coisa muito importante também a se levar em consideração é a mediação. A Carol até vai fazer um estudo de caso daqui a pouquinho sobre isso, né, Carol? Do jeito que ela lê com as crianças dela, mas que o jeito que a gente introduz a leitura, o jeito que a gente faz a pré-leitura, o jeito que a gente contextualiza a leitura para as crianças, pode fazer total diferença na aproximação e até trazer livros desafios. Isso é uma coisa que elas falam aqui. Às vezes você entra numa sala de aula e vê e fala, nossa, esse livro é muito difícil para essas crianças, por que essa professora está lendo isso? Não. Se você considera o contexto, o jeito como essa aproximação foi feita, isso é muito importante, um desafio muito importante, um desafio que a gente pode trazer para as crianças e que é importante para a vida, porque a gente também se coloca esses desafios de leitura, né? Isso faz, de acordo com o que o professor ou, enfim, o adulto que vai fazer a leitura vai trazer. E aí a Carol, daqui a pouquinho, vai Quero contar uma experiência de um livro que não era tão fácil assim e que tem sido um sucesso. Aí há muitos anos que eu leio para os meus alunos de 5 anos, mas daqui a pouco eu vou contar. Mas eu acho, Carol, que é isso mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que essa questão da faixa etária é uma coisa para a gente parar para pensar, sim. Eu acho que quando eu venho me pedir a sugestão de livro, as pessoas sempre vêm, eu quero um livro para uma criança de X anos. Eu falo, gente, eu entendo o lado das pessoas que não entendem de literatura e de quererem esse critério. Mas acho que é um esforço que a gente tem que fazer, porque senão a gente acaba perdendo com isso. Perdendo a chance de trazer livros que são desafiadores ou de aproximações diferentes. O Ricardo Azevedo fala, né, aqui num parágrafo sobre isso. Ele diz assim, é preciso lembrar o óbvio. Uma criança era um ser humano e não uma categoria abstrata e lógica. Então, sendo assim, o que funciona para mim não funciona para o outro. Né? Exatamente. Por isso que a gente não pode ficar só preso na faixa etária. Exatamente. Aliás, esse artigo dele é super bom. Ele ele tem uma posição bem crítica. Depois, quem quiser entrar, é super fácil no site dele, ricardoazevedo.com.br. Tem uma parte só de artigos. E esse artigo chama A Didatização e a Precária Divisão de Pessoas em Faixas Etárias. 2 fatores no processo de não formação de leitores. Ele tem uma posição crítica, mas que eu acho que é bem bacana para a gente quebrar os paradigmas mesmo e pensar de uma outra maneira sobre a literatura. É uma leitura assim para quem for da área de educação. Depois eu vou escrever. Aí, isso, porque enquanto você estiver falando do seu estudo de casa, eu vou digitar, porque eu acho que para quem é da área de educação, para quem é professor, acho que vale a pena dar uma fuçada. Até ele tem outros artigos super legais também sobre formação de leitores. Tá bom? Aí. Bom, então assim, muitas pessoas ainda acreditam que crianças pequenas não entendem um texto literário. E aí as autoras trazem a ideia que se você tem um enredo que é bom, se você tem uma sonoridade boa ao ler este livro para criança, e se esse livro é bem ilustrado, e aí eu até faço um parênteses, porque o livro que eu leio, ele é bem ilustrado, mas ele não é só ilustrado, então a gente também consegue fazer essa leitura. E mesmo que as crianças não entendam todas as palavras, é um desafio e eu acho que elas precisam de desafios. E aí eu quero contar a minha experiência com esse livro aqui, Quem conhece esse livro? O BGA, O Bom Gigante Amigo, é um clássico que até já virou filme, né? E eu quero contar para vocês assim, esse livro, é um livro grosso, tá vendo, É um livro de muitas páginas e poucas ilustrações. Ele tem algumas ilustrações, assim, tá vendo, no finalzinho, né? Mas a maior parte, olha lá, tá vendo? É textão, né? Aqui tem umas ilustrações, tá vendo? Dá pra ver, Bru? Então, esse livro é um livro que eu tenho lido para as crianças de 5 anos de idade. Tem sido uma experiência bem legal. E algumas pessoas dizem, poxa, você é louca de ler um livro desse para criança e tal.
Mas, enfim, eu queria contar para vocês como é que eu faço a aproximação do livro para que eu consiga ler esse livro. Eu não leio de uma vez, óbvio, então é uma leitura em capítulos. O primeiro convite, então, é desafiar as crianças antes da leitura. Então, você faz uma roda e aí você fala, gente, tem um desafio para vocês. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro de criança grande. Sei lá como é que você vai falar, tô dando um exemplo aqui de como eu falo, tá? E então é um livro de criança grande. Olha quantas páginas tem esse livro. Quem topa o desafio de ler esse livro comigo um pedacinho por dia? Eles já ficam loucos só de você fazer esse desafio, né? Livro de criança grande, eu quero, quero, quero. E aí a gente vai, então, aproximando. Então, beleza, toparam o desafio? Toparam. Então, a gente vai contar antes de ler. Quem escreveu essa história, quem ilustrou. Então, você pode ler a bibliografia, que atrás do livro tem a história, então, de quem é o autor, onde ele vive, o que ele faz, se ele já morreu, se ele está vivo. As crianças adoram saber sobre isso, né? E aí você lê a bibliografia, então, do autor, você fala do ilustrador, você mostra que tem poucas imagens, então, portanto, eles vão ter que imaginar, ó, não é um livro, porque eles têm mania de quando a gente está lendo, eles ficam assim, ah, mostra imagem, mostra imagem. Esse livro eu não vou ficar mostrando o tempo todo. Então, você vai preparando o leitor para o que vem, né? E aí você lê a sinopse, e quando você lê a sinopse, vai estar escrito que é a história de uma pequena chamada Sofia, que foi raptada por um bom gigante amigo. E aí você pode, antes, isso tudo antes da história começar. Você pode dizer assim, gente, como é que será que é esse bom gigante amigo? Será quem consegue fazer um desenho de como imaginou que ele é? Né? Então a gente já tem uma dica, ele é um gigante, então ele é grande. Como será que é o cabelo dele? Como é que será que é o rosto? Como é que será que é o corpo? Será que ele é gordo? Será que ele é magro? Será que ele é loiro? Será que ele é careca? Enfim, você vai estimulando e nutrindo aí a imaginação das crianças para que elas pensem nos personagens que elas não vão ter a ilustração como apoio. E isso é um ponto bacana desse tipo de leitura, né, Carol? Porque, assim, o livro, é lógico que a gente acha super importante as ilustrações, o livro ilustrado e tal, para criança pequena, mas, assim, o fato de a criança poder imaginar Sim. o que você está lendo é super interessante. Isso. E aí, assim, sempre rola uma exposição de gigantes, cada um desenhou o seu, cada um desenhou a sua Sofia, né, os personagens principais, e a gente vai mostrar depois o BGA, né, do ilustrador, e aí eles vão dizer, nossa, eu não imaginava que ele era assim, o meu é diferente, e tudo bem ser diferente, né? Porque cada um que imagina, imagina de um jeito, né? Então, tudo bem ser diferente. Então, sempre é bacana, porque daí durante a história cada um vai imaginar o seu BGA, certo? E então essas perguntas são bem legais, né? Como é que vocês imaginam a Sofia? Como é que vocês imaginam um bom gigante amigo? Tá, beleza. Depois que você fez tudo isso, que eles já sabem quem é o autor da história, o que ele faz da vida, se ele tá vivo, se ele tá morto. Depois que você já falou do ilustrador, depois que já imaginou, aí sim você vai propriamente para dentro da história, né? E tem sido uma experiência bacana, a gente daí para em pontos estratégicos. Então, óbvio que o professor tem que planejar, tem que ler antes, tem que pensar quais são as paradas estratégicas que vão deixar as crianças curiosas para o próximo capítulo. Então, você lê um pedacinho, daí no dia seguinte ou no dia que você combinou de ler de novo, é muito importante retomar. Então, até mesmo para aquele que faltou, que não acompanhou a primeira parte. E aí você fala, então, para quem faltou? Quem consegue lembrar o que a gente leu na última vez? Então, eles vão retomar o ponto onde parou. E aí tem sido uma experiência bem bacana. Era um pouco isso que eu queria contar. Eu queria usar também um exemplo até de um livro que eu li essa semana, aliás, ontem, com o Mateu e com a Helena. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, a Helena de 8 anos, o Mateu e a Cecília são gêmeos, têm 5 anos. Eu li com o Mateu de 5 anos e a Helena de 8. E esse livro aqui, o no que a gente separou, a Carol separou também, né? Que é Sim. maravilhoso. E é uma narrativa, mas é cheio de poesia. E aí as pessoas acham, não, quando a gente vai ler para criança, a gente tem que parar e ficar explicando o tempo inteiro que a gente acha que eles não têm condição de entender. Enfim, eu acho que existe um mito em cima disso, sim. E aí ontem eu fiquei assim, eu vou lendo, né? Eu não paro, leitura, nada disso, a não ser que eles perguntem, porque eu acho que é isso. Se a criança tiver alguma dúvida, ela vai parar e perguntar. E aí Exato. tem uma frase linda: adormecer no futuro é sonhar em reticências. Eu li isso e eles passam batido por isso. Por quê, né?
que acontece com a leitura? É isso, cada um atribui o seu tipo de significado, né? A leitura para cada um acontece de uma maneira, então às vezes para um vai ficar a sonoridade do texto, não necessariamente precisa ter aquela coisa da compreensão exata do que está por trás, até porque a literatura não tem isso, né? Porque tem vários tipos de interpretação, cada pessoa lê de um jeito diferente. Então, acho que Eu a posso gente... ler só um trechinho do que as autoras dizem sobre isso? Vamos, Elas vamos, vão vai lá. dizer aqui, ó, na página 59, que nós não conhecemos o significado de todas as palavras que lemos, né? Mas a gente vai construindo o seu sentido na leitura. E com as crianças também é assim. Quando elas realmente não compreendem o sentido da palavra pelo seu contexto, é muito provável que elas nos perguntem, né? Que é Isso, justamente isso que você falou. exatamente. E você sabe que eu lembrei de um dia também que eu tinha lido um livro para o Miguel e o livro tinha a palavra balsa, que o personagem ia atravessar ali, né, de balsa. E ele já tinha lido, eu já tinha lido essa história com ele. E aí quando o Rafa, meu marido, foi ler a história para ele, que ele viu a palavra balsa, ele falou assim, acho que balsa, ele não vai saber o que é, né? Aí ele trocou para barco. Aí ele falou assim, daí ele pegou o barco, daí ele falou assim, papai, não, acho que você leu errado, porque aí tá escrito balsa. Aí o Rafa falou assim, ué, como é que você sabe, né? Primeiro que a minha mãe já tinha lido, e segundo que quando da primeira vez eu li para ele e ele não entendeu, eu expliquei. É uma boa oportunidade de ampliar o repertório aí, né? O vocabulário das crianças. Isso Então não e é tenha medo, né? Essa é a uma dica dica. que a gente pode dar também para pais e mães, né? Não só porque tem vários educadores, mas assim, a gente não precisa descaracterizar o texto, né, durante a leitura. A gente pode ler do jeito que está lá e aí a Ler criança a ouve a pergunta. palavra e até se, assim, pode acontecer da gente também não saber a palavra. E é uma ótima oportunidade de pegar um dicionário, né? Apresentar Isso. esse livro que conta, né? Qual é o significado das Isso. palavras. E o autor teve uma intenção de escrever daquele jeito, né? Então a gente tem que ter um respeito também com o trabalho do autor e não descaracterizar o texto em função desse nosso mito interno de que a gente tem que trazer as coisas para as crianças prontas, que a gente não pode trazer desafio. A gente tem que acreditar que as crianças são potentes, que elas têm capacidade de entender das mais diversas maneiras e que se elas não entenderem, elas vão perguntar. E a gente educa as crianças para isso, para perguntarem, para serem curiosas. Então, elas vão se sentir à vontade para isso. Isso aí. Então, assim, acho que é um mito, né? Já desmistificamos esse de que na educação infantil é preciso oferecer livros fáceis. Não é verdade, né? Tanto que eu já li esse livrão aqui, que eu super aconselho que todo mundo leia para crianças menores de 6 anos, vai lendo um pouquinho cada noite, que é um enredo incrível e vale super a pena. Eu saí, Carol? Não, tá aí. Firme. Não, é porque eu recebi uma ligação e aí eu não tô Não, mais você tá me aí. vendo. Eu não tô me vendo. Então, se eu sair do foco, você me avisa, tá? Porque eu não tô me vendo, mas... Mas tá ótimo aí. E aí, Tá, acho que a outra gente já coisa, pode só emendar deixa pro eu falar um próximo ponto. mito. Carol, só Deixa. uma última coisa que eu queria falar sobre isso das palavras do vocabulário. Muita gente fala, porque a gente lê para ampliar o vocabulário das crianças, né? E a gente tem claro que assim, isso é uma consequência. Na verdade, a gente não lê para aumentar o vocabulário das crianças, a gente lê porque a Ampliação de experiência. vocabulário é uma delas. A Exato. experiência com a literatura é maravilhosa e aí é uma consequência isso. E na verdade não Isso, a é, a gente não lê literatura só não está a palavras, não. serviço, a literatura não está a serviço da aquisição da linguagem, né? É uma coisa que vem como consequência, né? Tem uma pessoa aqui, ó, R. Fá Beatriz, dizendo que o que acontece muito é que duvidamos, achamos às vezes que as crianças precisam ser poupadas de determinados assuntos, como a morte. E esse, já vou dar o gancho aí, que esse é um assunto da próxima live sobre poupar as crianças dos horrores do mundo. A gente está preparando um conteúdo bem legal para a gente falar só sobre Isso, esse porque assunto. esse é o quarto mito. A gente vai fazer hoje o 3 e o 5 que a gente O acha que 3 e tem o relação, 5. porque a gente quer guardar uma live só para esse tema. Então, Tá? ó, Fá, Beatriz, guarda aí que a gente vai falar mais sobre isso na próxima live. Isso, né? A E gente agora o vai, mito a gente 5. vai, inclusive, mostrar vários livros para tocar em assuntos difíceis que toda criança merece ler. Isso, e vai falar sobre essas questões mais polêmicas, sobre, enfim, a possibilidade das pessoas gostarem ou não de um livro. Mas, enfim, a gente Isso. vai... Enfim, guarda aí esse na gaveta. Vamos para o próximo mito, que é...
Livro bem colorido, é disso que os pequenos gostam. Que acho que Claro, existe quem não gosta de uma boa imagem, eles gostam mesmo, até eu, né? Não, mas o que eu acho que assim, a primeira coisa que está por trás, né, é a idealização que a gente tem do que as crianças devem gostar. Porque existe muito o que tem hoje em dia na TV, na mídia e tal, e aí as pessoas acham que a gente tem que trazer essas referências mais Isso. estereotipadas ou mais comuns para a literatura. A gente vê até, sei lá, em escola, muitas vezes em parede e tal, como se assim, isso tem que ser, o universo da criança tem que ser esse. E aí o que a gente pensa, que as autoras trazem aqui, né, que na verdade o que a gente pode fazer é ampliar esse repertório de Exato. experiências estéticas e a literatura é maravilhosa para isso. A Até gente para que as tem crianças saibam do que elas gostam. A gente só sabe do que exatamente. a gente gosta, a gente só sabe escolher um livro quando a gente tem um repertório ampliado. Exatamente, a gente não tem. Se a gente continua no restrito, no óbvio, no senso comum, a criança não tem como ampliar o olhar dela, não tem como gostar de coisas diferentes. Então Exatamente. a gente vai naquele ponto que a gente disse, lógico, que a gente quer trazer coisas que as crianças, que é do universo das crianças que elas gostam, sim, elas podem fazer escolhas, sim. A gente falou isso na última live. Mas a gente tem que ter claro também que a gente tem que ampliar o repertório e trazer coisas Isso é um bacanas para dever que elas nosso. é um dever nosso como Dever do educadores, né? mediador ampliar repertório. Dentro e fora da escola, e com literatura e com tudo também. Eu acho que com literatura, com cinema, enfim, com tudo que vem para as crianças, a gente tem que ter esse olhar de ampliação, né? De não ficar no senso comum e no estereótipo, né, Carol? Daí as autoras vão apresentar 3 categorias para a gente ajudar, então, a ampliar esse repertório das crianças, né, Bruna? Você Isso, quer falar um vamos. pouquinho da primeira? A Carol separou um monte de livros, eu não consegui Aí você vai separar falando, eu nada vou que eu tô. mostrando. Isso, que eu tô viajando, não tinha os livros, mas a Carol tem todos muito bons, então a gente vai falar um pouco sobre. Aí ela fala um pouco dos tipos de livros que tem, né? O tipo de imagem, a relação da Ilustração. imagem com a ilustração e com o texto. Primeiro ela fala das imagens redundantes, na verdade é aquele tipo de ilustração que conta exatamente o que está escrito no texto. Que Isso. tá ali, você lê e tá desenhou, ilustrou do lado exatamente a mesma coisa. Tem também as ilustrações que são complementares, não são exatamente o que está no texto, mas elas complementam, ela tem algo a mais. Ela trouxe até um Isso. exemplo do gatinho do livro da Surileia, acho que é o da Surileia que ela fala, que é um livro que eu li quando era criança muito. E que a É o criança fala. gato de Eva Furnari no livro de Elias Ax. Esse da Surileia, que uma criança fala, que personagem você gostou da história? Ele fala o gato. Só que aí no texto não tem o Gato? Mas não gato. tem gato na Não história? tem gato nenhum no texto, mas aí na ilustração tem sempre um gato. Em todo Tem sempre canto um tem gato. o gato. Então, Isso. e aí ela vai falar também quando o texto e a ilustração tem uma relação orgânica, né? Isso, Uma que é relação. justamente o que a duas leitoras está dizendo aí, ó, quando a imagem contradiz o texto, ó. Aí é o Isso, famoso livro ilustrado, que isso, é, quando né? contradiz ou quando, enfim, conversa com o texto de alguma Isso, vai maneira. dialogar. E aí eu trouxe vários não, né? Eu trouxe alguns, que também não dava para trazer muitos. Ó, alguns exemplos de livros ilustrados. Um deles é o Nuno e as Coisas Incríveis, que a Bruna já falou, que é um livro ilustrado bem bacana do André Neves. O outro, esse aqui, ó, A Princesinha Medrosa, do Odilon Moraes, editora Jujuba. Quer falar um pouquinho de cada um, não? Não, pode ir indo. Vai lá, Carol. Vai Tem fundo. esse daqui, ó. Esse chapéu não é meu, também adoro esse livro, porque posso só mostrar um Gente, Carol, pedacinho? mostra bastante, porque esse eu não conheço, eu quero ver. Eu vou mostrar então. Para dar um exemplo, né, de como é que então a gente vai. Que a imagem vai dizer uma coisa e o texto outra. Então, aqui começa a história de um peixinho dizendo que esse chapéu não é dele, que ele roubou o chapéu, né? Ó, então tem o peixinho, ó. E aí fica dizendo. Estão pedindo para falar do Nuno. A gente fala do Nuno depois de novo. Eu Vai. falo do Nuno depois. Este chapéu não é meu, eu roubei. Ó, roubei este chapéu de um peixe grande. Ele estava dormindo quando o roubei. E acho que não vai acordar tão cedo.
mas a ilustração mostra que ele já acordou. Então, essa é a graça, né? O texto diz assim, acho que ele não vai acordar tão cedo, mas a ilustração está mostrando que ele já acordou. Então, opa, né? Já é uma dica aí, os leitores têm que ficar atentos. E aí ele continua. Aí mesmo que ele acorde, de certo, nem vai perceber que o chapéu dele sumiu. E aí tem o olhinho dele olhando assim, tipo, né? Opa, já percebi que o meu chapéu sumiu, né? Enfim, não vou ler muito, porque também tem bastante gente pedindo para falar do Nuno, então a gente Carol deixa os fala. nomes deles e vocês procurem aí. Fala do Nuno, então, você tá com ele na mão, Bru. Mas eu tô com aflição que eu não tô conseguindo me enxergar aqui, então eu vou Mas você mostrar tá aqui. ótima. Eu tô Pode ótima, continuar. tá bom? Ó, o Nuno é um menino que desenha coisas incríveis. E até que um dia ele encontra uma menina que escreve. E aí ele faz um desenho com ela nos escritos, enfim. Vou dar uma resumida boa, tá? E aí ela vai lá e tira sarro do desenho dele com os amigos. E ele fica muito, 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 muito chateado. E aí ele vai fazer, o que ele vai fazer com isso, né? Essa que é a questão da história. Ele pensa, será que ele vai rasgar os desenhos dele? E aí é essa que é a questão, que eu não vou falar o final, Não dá, mas né? que é, O ponto que é final. é, que é uma coisa linda. E uma coisa que eu até escrevi no post desse livro, que eu acho que vale muito, assim, tem alguns livros de literatura infantil que são as primeiras galerias de arte que as crianças frequentam, porque um livro como esse, gente, é obra de arte. E a gente ter a chance de mostrar isso para as crianças, assim, né, desde pequenas, acho que é maravilhoso. É isso aí. Bom, a gente deu alguns exemplos de livro ilustrado, não dá para dar muitos, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque, né, tem Ah, muito você não livro quer falar, ilustrado bom. você falar do Ernesto para a gente fazer o gancho, a gente já termina, Pode Carol? ser. Esse livro aqui, ó, o Eu Ernesto. acho que o legal do Ernesto, até de falar dele, é que os autores, a Blandina Franco e o José Carlos Lolo, eles são casados e eles fazem a obra junto. Então, assim, falar de livro ilustrado e falar desses dois autores tem tudo a ver porque a construção da obra é feita em conjunto. Então, assim, o trabalho do ilustrador, ele vem no mesmo momento em que o autor faz. Então, não é nem que ele é contratado pela editora para fazer, não. Então, o trabalho do ilustrador é de autoria também. Acho que no livro ilustrado Sim. isso entra muito forte, né? E tem até no blog da Letrinhas uma matéria, vale a pena quem quiser ver, que é bem bonitinha, até para ler para as crianças, que fala que eles são como arroz com feijão, a Blandina e o José Carlos Lolo, que eles se complementam, e o trabalho deles se complementa. E aí eles contam um pouco como que eles fazem esse trabalho de livro ilustrado junto e que é incrível. E aí, você trazer para as crianças isso pode ser bacana também. Olha, gente, vamos ver. Se a gente tirar as ilustrações do livro, será que a gente vai conseguir entender a história? Não, a gente não consegue. E o É o que contrário, acontece. também não. E é o que Então, acho que acontece é isso. exatamente aqui, né? Ó, esse Exatamente, chapéu qualquer não é livro meu. ilustrado. Se a Qualquer livro gente tira. ilustrado. Na verdade, a gente até consegue entender, mas não tem tanta graça quanto você tá vendo. Porque você vê, o texto fala assim: a narrativa é o peixinho lá dizendo, esse livro, esse chapéu não é meu. E aí, se ele acordar, ele vai. E ele abre o olho. Então, quer dizer, tá narrando uma coisa, mas a ilustração tá mostrando outra. Então, é um diálogo, É um diálogo, e né? se O você tempo tira, fica todo. faltando alguma coisa. E aí as feições do Ernesto, enfim, fazem toda a diferença, os detalhes que eles colocam em cada página, o jeito como é construída, é uma experiência estética maravilhosa também para as crianças, né? Ó, estão Então, pedindo aí para mostrar de novo, para falar o nome do livro do peixe. É esse aqui, ó. Este chapéu não é meu. É esse daqui, ó. Tá? Depois a gente também pode colocar esses livros todos lá no post, no Quintal no Ler no Mundo. isso, isso. Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Por que a ilustração também escreve, né, meninas? Isso, exatamente.
Exatamente, a gente faz leitura de imagem, né? Acho que a gente tem que ampliar o conceito de leitura que a gente tem. A gente não Aliás, lê só texto Bruna, escrito, a gente lê imagem, a gente lê expressão corporal, a gente pode fazer tantas leituras. Eu acho que a gente tem que proporcionar isso para as crianças sempre. aliás, ó, quem está falando isso, a Ana Paula Leme, não era uma pergunta, é uma afirmação. A ilustração Isso, também escreve. A Ana isso. Paula é consultora da Jujuba, uma pessoa super sabida. Eu já quero deixar um convite para ela aqui, para na próxima live ela entrar ao vivo com a gente, se ela topar. Isso, Porque a gente olha! vai falar sobre livros difíceis e ela é super sabida nesse assunto. Foi ela quem me apresentou o Olavo essa semana. E, ó, Ana Paula, se você quiser entrar para falar sobre o Olavo um pouquinho com a gente, vai ser ótimo. Nossa, vai ser a maior honra. Eu falei direito do Nuno. O Nuno é da Jujuba. Maravilhoso o livro. Aliás, a Jujuba é uma das editoras que a gente ama, né, Carol? Nem fale. Naqueles critérios todos que a gente conversou sobre É, reconhecer se um livro é um bom livro, e um dos critérios é a editora, eu acho que a Jujuba é uma das editoras que mais tem no seu catálogo livros com temas difíceis, né? Não sei se eu estou enganada, enfim. Tem Mas de tudo, mas muita coisa boa. a gente já Muita está aqui coisa. falando já há meia hora, ó, tá Já vendo? passou nosso Ah, horário? 9h30, já passamos do horário. Então, só para a gente terminar, então, essas classificações que as autoras colocam, então o primeiro, lembrando, as ilustrações que só explicam as histórias, que são as redundantes, e as complementares, né? Que é onde as ilustrações aí vão enriquecer a narrativa escrita por meio da narrativa de imagens. A segunda categoria é o livro ilustrado, que a gente mostrou alguns exemplos. E a terceira categoria, os livros em que as imagens são a narrativa. Ou seja, os famosos livros sem texto, Livros. livro imagem, que eu trouxe também alguns aqui que eu adoro. As Isso. autoras dão aqui o exemplo do Flop, que é esse livrinho aqui, ó. Que é uma graça esse livro. Ele não tem texto nenhum, ó. Ele só tem ilustrações. E aí, né, a criança vai construir essa narrativa a partir do que ela está vendo. Um outro livro bárbaro, literalmente, é esse. Eu Ai, amo esse livro. É um livro sem texto também, e que é um xodó aqui do meu quintal. E trouxe esse aqui também, que é o Zoom. Ops, deu para ver? Que é também um livro incrível que você vai construindo a narrativa aí junto com as crianças. é isso, né? A narrativa é feita por meio das imagens. E o bacana é que a criança, cada criança vai ler da sua maneira, né? Cada pessoa vai ler. Bom, então era um pouquinho isso que a gente queria mostrar. A Ana Paula está dizendo que já está com o convite aceito. Oba! Então, na Oba! próxima live que a gente vai combinar aí Semana com que vem a ela, gente combina qual dia a gente vai ver melhor. um dia que ela pode entrar e aí a gente vai falar sobre poupar ou não as crianças dos horrores do mundo, né? E E a gente aí, começa com o Ernesto, hein? sim, que também A gente... conversa com o Ernesto, que é um livro ilustrado e que também dá pano para Isso, manga, né? isso, porque A gente volta com ele na próxima a gente live. volta, a gente faz já um gancho com esse livro na próxima. Isso. Bom, a gente vai colocar todos esses livros que a gente falou hoje aqui na live, lá então no post. E para finalizar, eu queria falar só dos livros brinquedos, que é a última parte do Ah, é a capítulo, que ela última coisa que a encerra. gente. É verdade. Isso. Que, Que a gente eu acho- fala tanto do livro brinquedo. Livro brinquedo é aquele livro de apertar, que faz som, que pula, que faz um monte de coisa. E para que eles servem, né? Afinal, as crianças amam esses livros, é óbvio, né? E a gente sempre diz que esse tipo de livro não é literatura, mas as autoras colocam aqui que a função deles é muito importante, ó. Então, presta atenção, a função deles é aproximar as crianças do livro como objeto social. Ponto final. Depois que você conseguiu ampliar o repertório das crianças, você Ai, pode vambora, né, aprimorar gente? esses livros. Então, para quem quer montar aí uma biblioteca, eu sugiro 2 ou 3 livrinhos desse tipo, daqueles, né, de banho. Você não precisa mais do que isso, porque esses livros, em muito pouco tempo, eles viram entulho na nossa casa, né? Gente, Eu nem acho que, fala, eu acho que a impressionante. ideia é E as apresentar, pessoas. então, para aproximar a criança do livro como objeto social
e daí cumpriu sua missão, se joga nos livros todos sem medo de ser feliz. Nas narrativas literárias de verdade, né? No que é literatura mesmo. Porque o que acontece por aí é que a maioria das pessoas fica no livro brinquedo. E fica, e fica, e fica. E fica aqueles barulhos, aquela coisa. E não sai dali. A gente tem que ampliar sempre, né? Ampliar o repertório. Há duas leitoras estão perguntando se aqueles livros de procurar coisas, por exemplo, é livro brinquedo, tipo o Oli, né? Não Eu é acho. livro brinquedo, é um livro para brincar, é diferente, porque você tem que interagir com esse objeto, né? Então, eu gosto muito, né, desses livros. É A que gente ele pode não até não é trazer literatura também, mas ele é para Sim, outro tipo de. É quase um jogo, né? Uma sim, coisa de é um discriminação visual. jogo. Mas eu gosto, tem alguns que eu gosto bastante, que eu posso também separar alguns desses. A Jujuba tem um, já que a gente está falando da Jujuba, que é o E Você, né? Que é interativo, que é bem legal. Depois eu não separei ele aqui, mas a gente pode colocar ele lá depois no feed. Uhum. Isso aqui, ó. Bom, Aqui, era ó. isso, né? Se Como alguém quer quiser mais falar alguma responder mais coisa, alguma pergunta, ó? A pode Rafa, falar. ó. Como bibliotecária, posso dizer que para as crianças de berçário, nossa, é É uma uma festa. festa. Qual que é uma festa? Os livros brinquedos? Como Oh, bibliotecária, posso dizer que para crianças de berçário, nossa, é uma festa. Você diz os livros brinquedos são uma festa? Não entendi o que ela quis dizer. Não podem ser únicos na biblioteca das crianças. A Ana Paula está lembrando que isso é bem verdade, né? A gente pode ter, mas não pode ser o único livro, né, na biblioteca das crianças. isso. A questão, eu acho que maior é que assim, quando a gente vê em exposição nas livrarias e tal, são esses que estão sempre na frente, são assim, esses são sempre né, para serem vendidos. E aí a gente pode Isso. A começar a Débora está buscar dizendo, coisas a diferentes. Débora Golfinho, é isso? Está dizendo que ela tem livros quebra-cabeça, de histórias tradicionais, que ela gosta muito e minha filha adora. O meu filho também adora esses livros de quebra-cabeça, de montar e tudo. Não tem problema a gente apresentar, faz parte do repertório, mas só lembrando que esses livros não são livros de literatura, né? E muitas vezes o que eu vejo que eu tinha também, gente, eu tive tudo isso em casa também. A gente ganha, enfim, na casa da avó tem também, aqueles de. Tinha da Dora Aventureira, essas coisas. As crianças montam quebra-cabeça, enfim, se divertem, tem uma relação com o desenho que assiste na TV de vez em quando, mas a ideia é ampliar o repertório, né? Então a gente não fica nisso. Sempre. A gente Tá. amplia. E eu percebo que esses livros eles perdem o valor muito rápido. Aí você já passa para frente, enfim. Agora tem outros livros que não, que a criança vai pegar ao longo da infância dela várias vezes e sempre vai ter uma coisa nova para descobrir, uma coisa bacana. Eu acho que o encantamento da literatura é esse, a gente buscar esse tipo de caminho. Acho que é importante também. É, isso aí. Para finalizar, as autoras dizem aqui no último parágrafo que os livros brinquedos eles não devem tomar o lugar da narrativa, que oferecem outro tipo de experiência, né? Então, há espaço para os dois, né? O brinquedo também tem a sua função e o seu momento, mas, de novo, não é literatura, então, só para a gente não confundir, essa lição tem que ficar bem clara, né, Bruna? Que É. existe espaço para os dois, mas que um é brinquedo e o outro é literatura, E né? mais uma coisa da Ana Paula, ó, algo que podemos nos atender são as imagens prontas e estereotipadas, exatamente. Que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque a imagem diz muito, tem uma subjetividade na ilustração, enfim, no que o ilustrador fez. É um trabalho de autoria também, quando é bem feito. E que a gente vê que tem uma mensagem por trás disso, é uma experiência estética que a criança vai, né, vivenciar. Então a gente tem que tomar um cuidado grande com isso, né? Com a qualidade do texto e com a qualidade das imagens também, enfim, e tudo isso que a gente falou, da relação do texto com a imagem, da experiência da obra como um todo. Isso aí. Bom, tem mais alguma pergunta? Acho que a gente já. Bom, o que a gente não conseguiu responder aqui, porque às vezes, como a gente está conversando, falando, a gente às vezes sobe aqui e passa alguma pergunta que a gente não viu. A gente daí depois responde em posts temáticos, né, com as respostas e manda de novo pelo direct, quem não conseguiu ter a sua pergunta Isso. respondida, que a gente responde. Pronto? Desmistificamos Pronto? mais dois mitos.
Isso, aí a gente vem na semana que vem para falar sobre os temas difíceis. Só para mostrar de novo, então, esse é o livro que está baseando aí, né, os nossos estudos. Então, 8 mitos escolares sobre a leitura literária. O próximo mito, então, vai ser sobre temas difíceis, né, se devemos ou não poupar as crianças dos horrores do mundo. E a gente já sabe, então, que tem a Ana Paula Leme, que é a nossa convidada especial para falar com a gente. Boa. E é isso. Combinado, Bru, de então. novo, foi um prazer falar com você. O prazer foi meu, hein? Eu tô adorando estudar esse Também, tô livro com adorando. você e com todo mundo. Eu acho que eu aprendo mais do que eu ensino aqui nessas lives. Mas eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Que a gente tem que o jeito que a gente educa as crianças, a gente faz com os adultos também, né? Educação é isso, a gente aprende ensinando. Aliás, um dos jeitos que a gente mais aprende é ensinando os outros, né? Bom, então é isso, gente. As outras perguntas a gente responde lá nos posts temáticos, tá bom? Tá, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada pela companhia. Vê se você consegue salvar, Carol. Vê se aparece salvo. Tá bom, vou tentar. Tchau.